Vamos voltar com essa aula do Rafão, né? É só vocês que realmente estejam nos acompanhando, que o papo tá bacana. Sandé Ângelo, você tá aí, Sandé? Vamos trazer o homem do... Caiu o Rodrigo Lucas, mas vai sair, ó, caiu. Pessoal aí do Bus Station do Curitiba. Voltei. Voltou. Primeiro eu caí a minha conexão e agora caiu o meu celular. Né? Caí realmente no nível. Rafão, essa live vai ficar nos anais do mobilismo. O fato é que a gente vai aí até o final dos anos 70 arrastando essa situação do transporte coletivo no Brasil. Engraçado, isso acontece em outros lugares do mundo por razões diferentes. Também você vai encontrar isso na Europa. A Segunda Guerra devasta o transporte público. E aí você precisa reinventar e organizar tudo no pós-guerra. O Brasil não viveu a guerra, mas viveu isso durante a ditadura. E aí, quando a gente chega no final dos anos 70, o governo federal decide que transporte coletivo é um problema nacional. Né? E aí são tomadas iniciativas para organizar o transporte coletivo no país. Então você cria o GEIPOT, que era o grupo de estudo de integração do transporte público. Você cria a BTU, que era a Empresa Brasileira de Transporte Urbano. Você cria organismos para planejar o transporte, para fazer política de transporte. Surge nessa época a Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano, a ANTU. A ANTU surge meio que como uma resposta. Imagina, era um governo militar, e o governo militar ele fazia uma coisa que eu acho que ninguém vai acreditar se eu contar nessa live. Ele mentia os números. Ele mentia os números. Você imagina, ninguém é capaz de acreditar que um militar mentiria números, né? Gente, onde que você veria? O militar pode até mudar e definir que o Nordeste faz parte da Europa, mas mentir número, não. Mas eles mentiam os números da inflação, constantemente as tarifas ficavam defasadas, e as empresas de transporte, que já eram privadas, tiveram que se articular para conseguir sobreviver. Então se articulam politicamente as empresas, se articulam politicamente as prefeituras e os estados, e esse movimento ele vai aí do final dos anos 70 até o final dos anos 80 como um grande movimento de reforma da mobilidade urbana, talvez o primeiro grande movimento de reforma de transporte coletivo e mobilidade urbana no Brasil, porque aí você cria leis, cria regras, regra para reajustar a tarifa, regras para fiscalizar as empresas, modelos de planejamento da operação do transporte coletivo. Tudo isso funciona muito bem e há uma evolução notável. Nessa época, inclusive, para você ver, o governo chega ao ponto de projetar os ônibus, né? Porque a indústria, os ônibus brasileiros eram caminhões adaptados, e aí o governo decide que é preciso ter um ônibus padrão brasileiro e coloca uma equipe de engenharia para fazer o projeto com as montadoras. Então, o nível de preocupação e seriedade com o transporte no fim do governo militar, ele é muito alto. Eu vou fazer a ressalva. Ele é muito alto porque o mundo estava em choque, o petróleo estava caro, o Brasil não produzia petróleo suficiente. Então, o governo militar enxergou o transporte coletivo como uma solução para a economia do país. Era assim, eu vou priorizar o transporte coletivo para diminuir a nossa dependência de gasolina importada. Não porque... Isso. Pensando na economia. Por isso que o título original era Economia Estúpido. É Economia Estúpido. Porque era esse... Em nenhum momento esse governo estava trabalhando com o bem-estar das pessoas. Pensando mobilidade, nunca. Não. Se as pessoas que andavam de ônibus, elas estavam penduradas na porta do ônibus, se as viagens eram longas, olha, isso era um efeito colateral. A prioridade daquele momento era resolver uma questão macroeconômica do país. Tão logo essa questão macroeconômica cessa, e ela cessa mais ou menos em 92, o governo continua preocupado porque na época da inflação, da superinflação, a tarifa de ônibus era um fator que puxava a inflação para cima. Olha só. Então, o governo precisava controlar o preço da passagem do ônibus a qualquer custo, né? Você cria o Vale Transporte como instrumento de financiamento do transporte para a tarifa não pressionar a população. Mas, novamente, você não está pensando no transporte, você está pensando na economia.
Você está pensando no macro. E aí vem o Plano Real. Quando vem o Plano Real, tudo se transformou. Primeiro porque, junto com o Plano Real, se instala no Brasil uma mentalidade de que não precisa existir governo. Tudo vai ser resolvido pela iniciativa privada. Né? A mão invisível da iniciativa privada, que eu estou procurando até agora onde ela está no meio dessa crise. Todo dia eu ligo a televisão, ansioso para ver assim, um vestígio da mão invisível. Já que a mão é invisível, eu sei que eu não vou ver a mão invisível na televisão, mas assim, uma obra da mão invisível, de repente, pode aparecer, né? Não aparece. Eu estou há dias vendo televisão, esperando uma realização dessa mão invisível, não consigo ver nenhuma. Eu consigo ver o desemprego aumentar, o dólar subir, mas nenhuma outra ação. Mas o fato é que o Plano Real inaugura no Brasil uma fase em que o Estado é malvadão, o Estado é o inimigo do povo, ele tem que ser diminuído e combatido. E com isso, as políticas públicas de transporte vão sendo todas progressivamente abandonadas. Primeira consequência econômica do Plano Real para o transporte é as prefeituras se endividam, porque toda a dívida do país é dolarizada, para quem não lembra, para quem era uma criança nessa época. Os estados deviam, as prefeituras deviam, óbvio, todo mundo deve, continua devendo até hoje. Naquele momento, todas as dívidas são convertidas em dólar. Então, todas as dívidas aumentam de valor violentamente de uma noite para um dia. As prefeituras perdem a capacidade de investir. Elas não conseguem mais fazer obra pública, porque elas não conseguem tomar empréstimo para fazer obra pública. Os estados também. Só o governo federal tem dinheiro. É a realidade pós-Plano Real. É uma realidade onde só o governo federal tem dinheiro. E o governo federal adota um discurso de vamos privatizar tudo e mais um pouco. E aí ele desmonta o GEIPOT, ele desmonta a EBTU, ele desmonta a CBTU, ele desmonta a Rede Ferroviária Federal, ele desmonta tudo aquilo que podia ser usado para construir uma política nacional de transporte coletivo e de mobilidade urbana. E aí a coisa vai se deteriorando, né? De 95 para cá, em surtos. Você tem um primeiro surto mais ou menos ali em 97, 98, que é o surto do transporte clandestino. As pessoas devem se lembrar, um movimento, um balé ensaiado, porque de um lado você tinha montadoras de automóvel, e uma grande montadora de ônibus brasileira, ela fecha uma fábrica de ônibus, e ela transforma essa fábrica num centro para importar van. Curiosamente, não existia van no Brasil, mas uma montadora, ela resolve que van vai ser a próxima tendência, e ela resolve, eu vou diminuir a fabricação de ônibus, e a partir de agora eu vou fabricar van no Brasil. Vai ser a solução para o transporte. Vai ser a solução para o transporte. E aí, em 2 anos, o Brasil vira uma nova Índia. Porque havia um desemprego em massa naquele momento, havia um plano de demissão voluntária, que também era um efeito do Plano Real. Todo mundo inventou essa coisa do plano de demissão voluntária, as pessoas pediam demissão, pegavam esse dinheiro, compravam uma van e colocavam essa van para fazer uma linha concorrendo com o ônibus. Né? Olha só, que inovação. E aí você tem o caos se instala. Recife, por exemplo, acorda em menos de um ano com 7.500 combis na rua contra uma frota de 2.500 ônibus. Eu lembro muito bem. E isso começa a paralisar a cidade. Paralisa o Recife, paralisa São Paulo, paralisa o Rio de Janeiro. Existe um colapso do sistema de transporte público e da mobilidade. As cidades congestionam, né? Você tem acidente, daqui a pouco você começa a ter ligação desse tipo de transporte com o crime organizado, porque a Kombi já não era mais só um meio de transporte alternativo, mas ela era um ponto móvel, uma boca de fumo móvel, né? E coisa do tipo. E aí dá muito trabalho para resolver essa crise. O setor, ele colapsa a primeira vez, e aí quando chega ali por volta do ano 2000, 2001, até 2003, as cidades brasileiras todas são obrigadas a enfrentar esse inimigo. E eu digo que elas começam a enfrentar esse inimigo num cenário em que, no interior de São Paulo, um prefeito foi morto, e quando se foi investigar a morte, havia ligações com operadores de transporte clandestino. Isso acende uma luz enorme em todos os prefeitos, de dizer, olha, estamos começando a lidar com algo que agora parece ser bem natural no Brasil, que é milícia. Né? Naquela época, estava ali a semente, quem arrancou, arrancou, quem não arrancou, cultivou e fez florescer. Então, a gente viu essa primeira crise, que foi a crise do ano 2000,
se toma uma série de medidas aí para combater o transporte clandestino e trazer a coisa de volta para uma normalidade, a coisa até volta, mas o transporte perde clientes para sempre. Daí em diante, começa uma política irresponsável, que é uma política de dar incentivo fiscal para comprar carro e moto. Isso que gerou uma pandemia. Gerou uma pandemia do SUS, né? Exatamente. Pois é. Isso. Então, assim, novamente, a política de transporte tocada pela economia, você tem montadoras. O Brasil, que tinha 4 montadoras de automóvel, de repente outras montadoras começam a bater na porta do governo e dizer, olha, se você me der isenção de imposto, eu abro uma fábrica. Vou gerar emprego. Para gerar emprego, exatamente, para gerar emprego para robô, né? Porque você vai numa fábrica de carro, basicamente quem trabalha são os robôs. E como os nossos governantes, eles ainda estavam com a cabeça nos anos 70, todo governador queria inaugurar uma fábrica de automóvel. Né? Virou muito. Nossa, era uma disputa. Se o governo da Bahia conseguiu uma, mas o de Pernambuco não conseguiu. O do Rio Grande do Sul conseguiu, o de Santa Catarina não tem. Vem cercando. O Paraíba vem cercando. Não, nesse caso é engraçado. Vamos fazer uma fábrica aqui na divisa de Pernambuco com a Paraíba, que é para os 2 governadores poderem comemorar a fábrica. Então, o governo ele começa a incentivar o transporte privado e isso também vai causando um efeito deletério no transporte público. As pessoas vão comprando carro, comprando moto, deixando de usar o coletivo para usar o transporte individual. Novamente, a demanda cai, né? E nada se faz em relação a isso. O modelo brasileiro continua sendo, desde sempre, um modelo em que quem paga, eu brinco que transporte coletivo no Brasil é conta de pizzaria. Ninguém faz a conta de quantas fatias a pessoa comeu. Você conta quantas pizzas a mesa consumiu e divide pela quantidade de pagante. É assim que se calcula a tarifa de ônibus no Brasil na prática. Pode apresentar 80 mil planilhas, mas o cálculo prático é soma tudo que gastou, divide pela quantidade de gente que vai pagar. Com cada vez menos gente pagando, as tarifas vão ficando cada vez maiores. Verdade. E a qualidade do serviço continua ruim, porque ela sempre foi ruim. Né? Ela sempre foi ruim. E aí você chega em 2013, que é o ápice, né? É o ápice da falta de foco, que não é só por 20 centavos, é pelo direito. Porque eu adoro, tem uma frase, eu estou escrevendo um artigo agora, também para o Diário do Transporte, que ele tem essa frase. As pessoas diziam assim, por que eu tenho que pagar pelo transporte público se ele é público? Olha só, que pergunta. Primeiro, um convite a consultar um dicionário da língua portuguesa para entender que público e gratuito não são sinônimos. Perfeito. Rapaz, eu vou anotar essa. Né? Eu acho que a primeira recomendação que eu queria fazer a todo o movimento Passe Livre era, por favor, a curiosidade fundamental, consultem um dicionário para entender que público e gratuito não são a mesma coisa. Mesmo que público signifique e significa universal, uma coisa pública tem um custo e esse custo tem que ser pago por alguém. Se não vai ser pago por quem está usando o serviço, vai ser pago por quem? Mas a discussão, ela foi uma discussão política, né? Toda discussão é política, perdão pelo erro aqui. Mas ela foi uma discussão partidarizada. Ela foi sequestrada por partido. Virou uma coisa que eu estou fazendo essa movimentação aqui para derrubar o prefeito, para desgastar o presidente. Então você tem cidades que não tiveram nenhum aumento de tarifa, que de repente tinham gente na rua, e aí você perguntava, isso é um protesto contra... É um protesto contra tudo isso que está aí. Né? E tudo isso que está aí resultou em tudo isso que está aqui agora. Né? Pandemia, número que muda. Né? O resultado de um protesto que não tem pauta é o que a gente está vendo no Brasil nesse momento. Então, você leva a coisa até 2013 como uma crescente. Eu estou contando a história inteira e parece que a história se repete, né? Porque revolta do bonde, quebra-quebra em 1930, quebra-quebra de Salvador de 1981, revolta de 2001, revolta do Buzum em Florianópolis e Salvador ao mesmo tempo. Revolta dos 20 centavos em 2013. Não, a história não se repete, né? As pessoas resolveram demonizar Karl Marx, mas Karl Marx já dizia, a história se repete a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Se a gente acha que está se repetindo, desculpa, é mentira. A coisa está apenas se agravando porque a gente nunca resolveu. Perfeito. As soluções são pontuais. Eu ia dizer justamente isso. Não está se repetindo porque nunca se resolveu. E agora
Exatamente. Superdimensionado, né? A gente vai abraçando soluções do momento. Então, a solução do momento 2001 era vamos desonerar a tarifa. Olha. A solução do momento 2013 era, olha, além de desonerar a tarifa, os ônibus agora vão ter que ter ar-condicionado. Resolve ônibus. Ou então vai ter bilhete único, né? Vai ter bilhete único, vai resolver o problema. A gente escolhe uma bandeira e levanta essa bandeira quase como a bandeira da sobrevivência. Né? E aí você chega nesse momento. Rafão, e aí a gente tem tanta história voltada a transporte público, e aí eu remeto também a 2005. Acessibilidade. Os ônibus agora vão estar todos acessíveis. Os elevadores. Sim. Olha, vai ser muito fácil, né, para a pessoa que precisa desse serviço utilizar o transporte público. E aí qual é a primeira dificuldade que a pessoa tem? A calçada. A primeira dificuldade. Não tem rampa. Não tem rampa, não tem calçada. Na verdade, não tem nem calçada. Tem um poste. Nem poste. Tem um poste no meio da calçada. Tem um poste no meio da calçada. Justamente isso. Então, essas soluções, né, que você... E eu quero aproveitar aí para dizer que você está dando show, viu? Todo mundo parabenizando o convidado. É engraçado, eu não estou conseguindo ler. Ou bem eu falo, ou bem eu leio. Então eu não estou lendo. Fale que eu li. Só fale que eu leio, tá certo? Pessoal, parabenizando. Pronto. Assim, essa aula de história, viu? Essa aula de história, Patrícia, Marinaldo, o Fábio, todos os amigos, o professor Ivan tá por aí também, Japa, Marco. Que bom, um abraço, Ivan. Ivan tá aí, disse que você era show. Rafão é show, eu não sei, rapaz. Mas aí... Eu penso, sabe, que a gente tem um problema muito sério no Brasil, a gente herdou esse problema de Portugal, da época do Império de Dom Pedro, fundamentalmente. Tem uma coisa que eu gosto muito, uma história que eu gosto, que é assim, quando a família real portuguesa ela teve que fugir para o Brasil, e ela chegou no Rio de Janeiro, Dom João trouxe a corte inteira, mas não tinha casa para as pessoas morarem. E aí Dom João resolve esse problema fácil e rápido. Ele cria um carimbo, chamado PR, que era propriedade do rei, e manda colocar na porta de cada casa que ele queria ocupar. Então, chega alguém da guarda real, carimba na sua porta PR, e você tem que desocupar a sua casa até a meia-noite para que o rei possa ocupar. O PR foi conhecido como conhece na rua, né? E aí essas pessoas todas que ficavam sem ter onde morar de repente, o governo não tinha solução para elas iam morar na rua, problema delas. O governo resolvia o problema delas dando um título, né? Você agora é barão de não sei o quê, conde de não sei das quantas. Mas a pessoa continuava sem ter onde morar, ela virava conde morando na rua. Então isso forjou, eu acredito, não sei se algum historiador estiver ouvindo, discorde, por favor, mas eu sempre tive a impressão de que esse episódio da história, ele ensinou o Brasil, a política brasileira, a resolver as coisas por decreto. Olha, eu não crio condições para resolver o problema. Eu baixo uma lei, um decreto, uma portaria, ou então agora é uma liminar, uma medida cautelar agora é o supra-sumo. Vem uma liminar e aí... Isso, eu ponho-se na rua do momento. Aí vem uma liminar e tudo vai se resolver em 24 horas. Cumpra-se. Né? Então a gente manteve essa cultura de resolver por decreto. Não tem diálogo. Eu estava conversando ontem, eu achei muito curioso. Eu vi na Prefeitura de São Paulo o prefeito dizer que o secretário de transporte ia ser demitido se ele encontrasse um ônibus com um passageiro em pé. E eu fiquei me perguntando como é um milagre. Né? Eu moro em Campinas, que fica a, sei lá, 70 quilômetros da cidade de São Paulo. Eu vou muito a São Paulo, ia muito antes da pandemia, ando bastante de ônibus em São Paulo e não consigo entender, porque se você coloca 100% da frota na rua, a frota já anda cheia. Né? Ela não vai ficar vazia se todo mundo voltou a trabalhar, se as aulas voltaram, se a vida voltou ao normal. E todo mundo que andava de transporte for andar, não tem como o ônibus andar vazio com a frota que existia. E não tem como aumentar a frota com um decreto. Porque a montadora leva 150 dias para entregar um ônibus. E você ainda vai ter que contratar um motorista. E as empresas estão com o motorista afastado, porque tem gente que é grupo de risco. E aí ninguém pensa nisso. Simplesmente, olha, temos uma ordem aqui, os ônibus têm que andar com a gente sentado, tá ok? Eu tenho o decreto, né? Você tem que cumprir. Isso, olha, agora na base do tá ok. Entendeu? Tá ok, e você cumpra aí, vire-se.
A tarifa foi calculada considerando o IPK de 2, uma média de 2 pessoas a cada quilômetro. Agora, você tem um sistema de transporte andando com 0,5. A tarifa é a mesma. E ninguém fala em reequilibrar e pagar essa conta. Então é muito difícil. E o artigo ele fala sobre isso. O dia depois de amanhã era justo sobre isso. Era como nós fracassamos enquanto indústria do transporte coletivo, o setor como um todo. Nós fracassamos em explicar para a sociedade a importância, a essencialidade e a complexidade do trabalho que nós fazemos. Nós fracassamos miseravelmente, porque a sociedade claramente está desinformada, discute em cima de lugar comum e chavão. Hoje eu vi uma matéria no telejornal que falava de Belém, e dizia os ônibus continuam lotados em Belém. E aí passou um ônibus, tinha 10 passageiros em pé. Olha só. E eu digo, eu realmente não sei mais o conceito de lotação. Vi uma que falava do Rio de Janeiro, mostrava o BRT realmente, aí sim, lotado. Né? Mas o jornalista fez a matéria e não aprofunda em entender por que o ônibus está lotado. Ele simplesmente conclui que olha, porque as empresas não colocaram mais ônibus na rua. A culpa é da empresa, né? E assim, acabou o básico, porque o básico no jornalismo é você ouvir os dois lados da história. Então, bom, se eu estou dizendo que o ônibus está lotado, eu pergunto ao prefeito: prefeito, o que o senhor está fazendo para resolver? O prefeito me dá uma resposta. As empresas que operam são privadas, eu pergunto às empresas privadas: o que está acontecendo? E eu coloco isso na tela ou no papel para que a população julgue. Mas a gente entrou numa fase, e isso não está só no transporte, isso está em tudo. A gente está vendo a mediocridade da política brasileira nesse momento. Né? Perdeu o pensar. Agora polarizou, ninguém discute mais projetos, soluções, isso. É polarizar e acabou, né? Agora eu sou contra, eu sou a favor, e de que jeito que eu vou lacrar? Pronto. Né? De que jeito que eu lacro? Eles que lutem. Os comentários, eles que lutem. O comentário é lacrador. Hoje eu vi o Instagram de uma política que eu sigo, ela falando que o Ministério Público entrou com ação para os ônibus andarem com passageiro sentado. Olha aí. E aí eu mandei um direct e perguntei, eu digo, e a senhora está fazendo o quê para os ônibus andarem com passageiro sentado? Boa pergunta. Ela respondeu. Bonito. Não, os caras não vá com eterno. Agora é o brilho eterno de uma mente sem lembrança. É o nome do próximo artigo. Né? Brilho eterno de uma mente sem lembrança. Porque aí ninguém lembra mais. Ninguém sabe. Ninguém responde. Vai ficando no vácuo. Mas eu penso, Ricardo, e era esse o tema, quando eu digo que nós falhamos, é que a gente não consegue dialogar com a opinião pública, a gente não consegue dialogar com o usuário, cliente do transporte coletivo no Brasil. Para entender a gente que é mais não entende ele. Né? Para entender então, que a coisa é mais complexa. É difícil, porque assim, eu pergunto sempre para os clientes, para os empresários que eu atendo, tenho vários clientes, obviamente, na empresa que trabalho, que são empresários de ônibus, e eu costumo fazer uma provocação, eu digo, qual foi a última vez que você entrou no ônibus da sua empresa? E normalmente eles respondem, não, ontem, semana passada. Eu digo, não na garagem. Não na garagem. Não na garagem. Quando foi que você usou o serviço que você presta? Importantíssimo, importantíssimo. Porque se você não consegue usar, você tem medo, pânico, entende que não é para você, que é desconfortável, que alguém vai se esfregar em você, entenda, o seu cliente tem isso tudo como pensamento. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Então, assim, é aquela história. Empatia, ela não é uma coisa que existe na natureza. Você acorda e tem empatia. Empatia é uma coisa que a gente constrói. Uhum. É preciso construir empatia com quem usa o transporte público, assim como que é preciso construir empatia com quem opera o transporte público. Verdade. Os dois lados têm problemas para resolver. Mas eles não dialogam. E aí volta no que você fala, a polarização de que esse lado é inimigo daquele. Não adianta, eles não vão poder conversar. Então vamos seguir aqui fazendo protesto que não é só por 20 centavos, eu quero um ônibus padrão FIFA e por aí vai. Né? E a coisa continua nesse nível de mediocridade que a gente está vendo. Ó, deixa eu só falar aqui com o pessoal do Bus Station de Curitiba, mandando aí informações, anunciaram a live da gente, o Júnior Bio entrou aí, a Andresa Leite, o Francisco Japa
Ó, Francisco Japa é outro prestador de serviço, Rafa, que está passando por uma situação muito complexa. Transporte escolar, sim, que tem uma função social muito grande dentro da cidade, sim, e hoje enfrenta um problema muito, muito, muito difícil mesmo. A Quitéria entrou aí também, Marinaldo, todo mundo comentando. Rapaz, a live está numa dinâmica que não está dando para eu ler. Ou eu presto atenção, ou eu leio. Então é isso que é bom. É isso que é bom. Eu não gosto, engraçado, né? Hoje cedo, antes do almoço, aí a gerente de marketing da Transdata me ligou e disse: como assim você vai fazer uma live e você não avisou nada? O marketing da Transdata não divulgou, né? Isso é um absurdo. Mas se eles quiserem divulgar, pode divulgar, viu? Não, e eu disse: olha, deixa eu te contar um segredo. Eu detesto esse negócio de live, eu não gosto de aparecer, e eu só estou fazendo porque o Ricardo é um amigo e convidou, e eu disse: eu não tive jeito, eu botei 1000 defeitos para não fazer. Eu vi. E tudo que eu dizia: Ricardo, não dá, a luz de lá de casa é ruim, a internet não tá boa, né? Tudo que eu disse, ele arrumou um jeito de resolver, e eu disse: eu vou ter que participar agora, sabe? Não tive como dizer não. Rapaz, olha, você tinha que participar da live, você tinha que participar desse projeto. Né? Tudo que você falou, Rafa, até agora, e o pessoal que está acompanhando a gente, a ideia do projeto é isso, é bater papo, bater esse papo gostoso, para que a gente saia do meio técnico, porque discutir técnico com técnico, né? Não adianta a gente estar discutindo só dentro de garagem, só dentro de congresso, quando a população ela perde ela não tem esse feeling, esse sentimento de entender, de ter uma visão sistêmica. Olha, minha tia Rosário entrou aí, um beijão para ela, viu? Olha, tá bombando, a live tá bombando, viu? Peraí, um minuto, eu preciso pegar um carregador pro meu telefone, porque eu tinha esquecido, como eu achei que ia usar o computador. Um minuto. Corre! Rapaz, essa live vai ser a melhor desse projeto, sinceramente, viu? Obrigado aí, Patrícia. Eu digo o seguinte, viu, Ricardo? A gente participa de muito evento, né? Muito congresso, estuda, pesquisa e tal. A coisa mais rica que eu tenho no meu trabalho, as pessoas nem sempre acreditam quando eu falo, é quando eu posso usar o transporte de uma cidade. Eu não acredito de jeito nenhum em estar numa cidade, visitar a cidade e não conhecer o sistema de transporte daquele lugar. Entendeu? Não entender qual é a dinâmica dele, como ele funciona. Perfeito. Então, para mim, uma coisa, outro dia desse, eu fui convidado para fazer uma apresentação em Caxias do Sul. Um cliente da Transdata, um cliente antigo, importante, pediu: olha, eu queria fazer uma discussão aqui sobre o futuro do transporte nas cidades e tal. Olha aí, e eu cheguei lá de tarde, a apresentação era de manhã e eu voltava depois do almoço. Eu só tinha a noite lá. E aí eu saí à noite, tipo 7 da noite, e voltei pro hotel meia-noite e fiquei 4 horas andando de ônibus. E estava um frio, porque lá é sempre frio, e eu estava com a camisa assim, igual a essa, né? Nenhuma preparação para o frio. Eu não sinto muito frio, mas eu andei de ônibus a noite toda. E aí, na hora de voltar pro hotel, tava demorando de passar um ônibus que me levasse para a rua do hotel. Eu peguei um carro de aplicativo. Achei muito engraçado, porque eu peguei um carro de aplicativo e o motorista, ele... Não, Rafão, não pode cair essa live. Aí, voltei. Travou. E o motorista era de Petrolina, e aí ele começou a falar, né, como era o transporte em Petrolina, e eu morei em Petrolina. E eu fiquei pensando, como o mundo é pequeno, o sujeito sai de Petrolina, em Pernambuco, para vir fazer Uber em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E a minha experiência de andar de ônibus foi muito boa, porque no outro dia, quando eu fui conversar com o pessoal da empresa, eu tinha vivido coisas do transporte público da cidade. Eu não estava falando do que eu li. Né? E eu acho que isso é importante para todos nós que trabalhamos e somos operários de mobilidade, que a gente viva o que a gente defende. Verdade. Não dá para defender, olha, eu tenho carro, preciso, porque o lugar onde a empresa que eu trabalho fica, ele não é muito acessível para o transporte público, é na beira de uma rodovia, é realmente complicado. Eu viajo bastante, a gente tem que sair às vezes para atender outras cidades aqui perto. Então eu preciso muito do carro durante a semana.
Mas, por exemplo, no fim de semana, eu só ando de ônibus. Porque no lugar que eu moro tem, e aí eu uso bastante. E as pessoas ficam bem, bem impressionadas quando eu digo isso. Eu ando de ônibus. A pessoa diz, mas você anda de ônibus por quê? Você é louco? Né? Eu digo, é basicamente... Você tá quebrado? Porque... Você tá quebrado? Você tá quebrado? O que está acontecendo? Né? Por que você está andando de ônibus? Você precisa de alguma coisa? Qualquer coisa, me liga que eu te dou carona. Né? E eu digo, não, olha, eu ando de ônibus. Porque tudo, quem paga as minhas contas é o transporte coletivo. Né? Eu não posso achar ruim andar de ônibus. E eu não acho mesmo, e nem encaro como uma obrigação. Mas aí, porque eu sou busólogo, acho esse nome busólogo péssimo. E aí, eu faço parte desse seleto grupo de pessoas que gostam de ônibus, né? Eu acho que devia chamar busófilo e não busólogo. Mas eu respeito o nome que já botaram, ficou popular. Não vou tentar mudar o nome do negócio agora. Mas é isso, eu entendo que a gente perde muito quando a gente se fecha numa discussão acadêmica, teórica, técnica, e a gente para de dialogar com quem usa o transporte. Eu acho que isso é fundamental, é pedra de toque para entender o que tem que ser feito. E eu acho que você fica com mais, vamos dizer assim, com mais firmeza até de defender. Né? Porque o cara vai falar, sim. Você não conhece minha situação. Poxa, eu conheço. Eu conheço, porque eu espero no ônibus, eu sei como é que é a estrutura, eu sei o quanto esse carro ele tem dificuldade, o trânsito, enfim, todas essas coisas que são linkadas para, no final, justamente, ter o atendimento. Nesse exemplo que eu dei, era engraçado, porque, assim, me perguntaram, mas por que você pegou um carro de aplicativo e não esperou o ônibus se o aplicativo dizia que horas o ônibus ia passar? Eu digo, porque uma mulher que estava no ponto de ônibus comigo perguntou que ônibus eu ia pegar. Eu falei qual era o ônibus, ela disse, olha, ele demora, não fique aqui nesse ponto não, porque esse horário tem assalto. É perigoso, olha só. Então, eu abandonei o transporte coletivo naquele momento porque eu não tinha segurança pública, não era porque o transporte coletivo não existia. Ok? Rapaz, importante que a gente pense que a coisa é mais ampla, às vezes, do que a gente... Porque a gente vai dizer, não, vamos colocar, o ônibus tem que ter ar-condicionado, piso baixo, televisão, Wi-Fi... pode ter tudo isso. Se ele demora 40 minutos para passar e passam 2 caras numa moto antes, aí não adiantou nada. É verdade. Né? Olha, Rafael, a gente tem que ter isso em mente. Recentemente, eu não vou, logicamente, falar como artigo, eu vou falar mais como opinião, mas eu tratei justamente numa discussão sobre mobilidade e segurança pública. Ela é totalmente linkada. Totalmente linkada. Sim. Se a gente não tiver a questão da segurança pública, né, utilizar as ferramentas que se pode aplicar, né, para melhorar justamente essa segurança, mas se não tiver, afugenta. Isso aí é uma coisa normal. Sim. Uma coisa normal e tem que se entender. Né? Tem que se entender. Mas vamos avançar aqui, que tem 20 e poucas perguntas, mas eu acho que dá tempo. Misericórdia. Olha, Efre até comentou aí na live que disse que você tirava férias para andar de ônibus, né? Ele tá aí, viu? Mas é verdade, é verdade. O pior é que é verdade, sim. Não é? Quem me conhece sabe que isso não quando a última vez que eu tirei férias, Cristiane, daí de Caruaru, me acompanhava bastante, porque eu postava e eu botava lá a hashtag rolê aleatório de transporte público, né? Ela era sempre a primeira pessoa que via. Então eu tirava foto de várias coisas, tipo, como é que é o ônibus por dentro, né? Que material eles usam para fazer o estofado. Eu presto atenção em várias coisinhas assim, acho mal barato. Mas é bom. Mas vamos lá, vamos falar de crise, tá? Chegamos na crise depois desse momento histórico aí, essa aula de história, tá certo? Os gestores descobriram, certo, que transporte público é essencial. Foi uma das coisas que você comentou lá também. Foi. É engraçado, descobriram e não descobriram, né? Porque assim, de um lado, você tinha uma situação que era, bom, se essa doença ela é uma doença que se propaga em ambiente com aglomeração, transporte coletivo é coletivo, né? Ele não tem como fugir disso. Ele é um aglomerador por excelência. Então, natural seria que você proibisse o transporte coletivo, né? Olha, não tem transporte, ninguém mais pode andar durante 60 dias. A gente vai, recolhe aí os ônibus todos para a garagem, o governo cria um grande programa para poder garantir o emprego dos trabalhadores do transporte coletivo, e está tudo resolvido, né? Mas
as autoridades descobriram o seguinte, olha, mas se não tiver ônibus, o supermercado não funciona. Mas o quê? E a padaria também não. Olha só. E a farmácia também não vai funcionar. Olha, o açougue também não vai. Cara, e sabe outra coisa? Eu acho um escárnio, né? Teve um estado que definiu que empregada doméstica era atividade essencial. Então, a empregada doméstica também não consegue chegar no trabalho. E aí você precisa manter. O policial não consegue chegar no trabalho. Né? O médico não chega, o enfermeiro não. Né? O técnico de enfermagem não. Então, você entende que sem o transporte público, sem o transporte coletivo, a cidadania não acontece. Isso sempre foi óbvio, mas o começo da pandemia marca o reconhecimento disso. É assim, olha, o transporte coletivo ele é condição essencial ao exercício da cidadania. Sem transporte coletivo não existe saúde, não existe trabalho, não existe comida numa cidade. Perfeito. Então você precisa, né? Olha, vamos assumir aqui que isso é importante, não pode parar. Mas ao mesmo tempo, esse artigo foi escrito no começo da pandemia. Eu vi. E aí depois a gente vai vendo os absurdos, porque tem um estado que proibiu os ônibus circularem durante realmente 60 dias. Mas permitiu que o shopping abrisse. Olha. O shopping era essencial. A academia de ginástica era essencial. A igreja era essencial. E o transporte para mobilizar as pessoas não era. E aí eu fiquei muito curioso com essa cidade, com esse estado. E aí eu tive que viajar a trabalho, viajei de carro, viajei sozinho. E passei por uma cidade nesse estado e parei, né? Tive que parar para abastecer o carro e almoçar. E almocei no fast food, no drive-thru, né? Pedi comida, comi no carro, mas enquanto eu estava parado no drive-thru, eu perguntei para a pessoa que estava me atendendo. Eu digo, escuta, não tem ônibus funcionando? Não. E como você está fazendo para vir trabalhar? Aí a funcionária disse, olha, todo mundo que está trabalhando aqui é quem mora aqui perto, a gente está vindo de bicicleta. Olha. Eu digo, quem morava longe? Ah, então, quem morava longe foi demitido. Que solução. E ela falou isso assim com muita naturalidade, e eu fiquei pensando no absurdo que isso significava, porque é apartheid social. Né? Você condenou pela falta de uma política pública planejada, responsável, você condenou uma pessoa a ficar desempregada, e eu não sei se esse emprego volta, porque ela mora longe do trabalho. E mesmo assim continuava sem ter transporte coletivo. Né? E continuou assim, foram 60 ou 70 dias, sei lá quantos dias, um case no Brasil. E uma coisa que não aconteceu em nenhum país do mundo, porque você pega assim, Nova York, durante a pandemia, o metrô não parou nem um minuto, os ônibus também não. Se você pega Londres, a primeira coisa nada parou. Lá, Rafael, até só pegando o gancho aí que você está falando, foi investimento, colocar dinheiro no transporte público para ele não parar. Exatamente. Não é? Exatamente. Né? Você pega, por exemplo, Paris, o que faz? Fecha algumas estações de metrô para diminuir a quantidade de gente no metrô e aumenta a frota de ônibus para poder distribuir aquela carga de outra forma e subsidia o ônibus para poder garantir que o serviço funcione. Então, quer dizer, isso tudo o Brasil não fez. Essa parte do exemplo internacional a gente ignorou. Então a gente entendeu que o transporte era essencial e a gente fez o que com esse entendimento? Absolutamente nada. A postura dos governos, e eu diria que fundamentalmente do governo federal, foi espantosa, porque era assim, bom, nós precisamos aqui injetar 6 bilhões de reais, 6 bilhões de reais, para salvar 3 empresas aéreas no Brasil, nominadamente Latam, Gol e Azul. Bom, vamos lembrar que 2 dessas empresas são controladas por capital estrangeiro, né? Uma é assumidamente multinacional e a outra não. E o governo disse, olha, o BNDES vai sim colocar 6 bilhões aqui para salvar esse setor essencial. Porque é óbvio, a aviação é importantíssima, não classifico como essencial, mas é realmente muito importante para o funcionamento da economia do país. E aí, quando as empresas de transporte coletivo batem na porta do mesmo ministério e dizem, olha,
para manter o transporte coletivo no Brasil funcionando e evitar um colapso, precisamos de 2 bilhões, 2 bilhões e meio. O mesmo ministério diz, não tem dinheiro para vocês. Vocês que lutem. Vocês que lutem. Isso é um problema. Vocês não são tão essenciais assim. Outra coisa, vocês são um problema de prefeito, de governador. Né? Vão lá falar com o prefeito que mandou fechar, com o governador. Dane-se. Dane-se. Então, a gente descobriu que o serviço é essencial. A pandemia, inclusive, mostrou que várias coisas são essenciais. De repente, todo mundo descobriu que gari é essencial. Né? Todo mundo descobriu que enfermeiro é essencial, que o porteiro é essencial. Todo esse pessoal que era essencial e era tratado como inexistente. Inventaram essa coisa agora ridícula, que é chamar a pessoa de invisível. Não são os invisíveis, não, eles não eram invisíveis, não. Eles estavam muito visíveis. Eles estavam na rua todo dia, estavam trabalhando. Né? A sua indiferença, não é que a sociedade brasileira tem pessoas invisíveis, ela tem muitas pessoas indiferentes. Esse é o ponto. Não adianta. Essa é a habilidade, né? Não adianta chamar de... É a mesma coisa. Eu estava falando com alguém, já não me lembro onde, sobre o problema da tarifa do ônibus. Não, porque a tarifa não pode subir, porque aí o passageiro não pode pagar, porque eu falava assim, conversando com uma empresa de ônibus de alguma cidade, eu dizia, pelo amor de Deus, os ônibus têm que ter ar-condicionado nesta cidade, que é muito quente. Eu andei de ônibus aqui e era de passar mal. Assim, eu purguei pelo menos 10 anos de pecado da minha vida andando de ônibus aqui ontem. E aí o empresário disse, mas se eu colocar o ar-condicionado, quem vai pagar a conta? Eu digo, olha, provavelmente quem vai usar o ar-condicionado vai pagar a conta muito feliz. E ele disse, duvida, a tarifa aumenta 5 centavos, o povo reclama. Eu digo, então, a gente precisa começar a analisar essa reclamação. Porque no Brasil, 45% dos passageiros pagam com vale transporte. Perfeito. Ora, o vale transporte não é pago pelo empregado. Essencialmente, ele é pago pelo empregador. Isso. Claro que isso varia, né? Porque se você ganha salário mínimo, realmente o emprego é a maior parte, mas se você ganha mais do que 3 mil reais, praticamente ele sai do seu bolso. E aí, bom, então, vamos dizer, 45% da população não sente o aumento da tarifa, a tarifa está paga. Terceiro, né? 15% a população público é formada por estudantes, meia tarifa. Então, o estudante, se você aumentar 5 centavos, ele paga 2,5 centavos no aumento da passagem. Ele também não sente esse aumento da mesma forma. Normalmente, mais 15% ou 20% das pessoas que usam o transporte coletivo simplesmente não pagam. Então, a gente está dizendo o seguinte, olha, só 25%, 30%, 35% da população, no máximo, da população usuária de transporte público, é quem é prejudicada quando a tarifa aumenta. Porque o restante dos usuários de transporte público, eles nem sentem. Então é 1/3, a gente está falando de 1/3 dos usuários de transporte coletivo que são penalizados quando a passagem aumenta. E aí você pergunta, e esse 1/3, quem é que eles são? Ora, que coincidência. Eles são esses que agora o governo aprendeu a chamar de invisíveis. Ah, tá. Porque eles são trabalhadores informais, que não recebem vale transporte do empregador. Eles são esses 38 milhões aí que se cadastraram para receber auxílio emergencial. Então, se o governo encontrar uma política social, eu não estou nem falando de política nacional de mobilidade urbana, é política social, de renda básica, para essas pessoas, o problema está resolvido no nascedouro, no momento que ele surge, na gênese. Porque assim, se você chegar para uma pessoa, Ricardo, você fala de Caruaru, então se você chegar para alguém... Podemos colocar ela como exemplo. E um gancho que eu tive que falar, que um detalhe que existe em muitos sistemas, e aqui em Caruaru em particular, gratuidade. Alto índice de gratuidade. Ah, sim, chegaremos lá. O que eu comentei em Caruaru era assim, bom, qual que é a maior indústria de Caruaru? É a feira. E a feira de Caruaru, ela não gera emprego com carteira assinada. Ela não paga vale transporte para ninguém. Todo mundo ali é trabalhador informal. Perfeito. Caruaru é o exemplo perfeito de cidade que sem o auxílio emergencial
seria dizimada. Não pela doença, mas pela fome. Porque as pessoas não têm como viver. E aí você imagina o seguinte, olha, se cada trabalhador desse informal, que hoje recebe um auxílio emergencial, recebesse uma bolsa transporte, um abono, um desconto de 50% no preço da passagem, custeado como política social. Não é custeado pelo outro passageiro, não. É custeado pelo Tesouro. Se isso acontecesse, qual que era a condição da gente melhorar a qualidade do transporte público? De financiar o transporte público com a qualidade melhor. Eu gosto desse exemplo porque eu disse que eu moro próximo de São Paulo, vou muito a São Paulo, e São Paulo hoje é um exemplo, São Paulo capital, é um exemplo, é um transporte com qualidade muito acima do que a gente vê na Europa. Aí você vai dizer, diga isso para quem pega o ônibus lotado na Zona Leste. Pois é, a ressalva que eu faço é essa, quem mora no extremo da periferia de São Paulo não vê essa qualidade francesa, mas quem está no centro expandido de São Paulo, eu gosto de dizer o seguinte, se você está na região onde vigora o rodízio, o transporte é excelente. Tem metrô, tem trem, os ônibus têm ar-condicionado, motor traseiro, câmbio automático, piso baixo, né? Você tem 3 horas para fazer uma integração pagando uma tarifa só. Só tem um detalhe, ninguém anda, veja, você não anda em faixa exclusiva, a cidade tem 300, 400 quilômetros de faixa exclusiva, e você chega na hora do pico, tá todo mundo parado no engarrafamento, no seu carro, e o ônibus passando, né, lindamente, dizendo eles que lutem para os automóveis. São Paulo, progressivamente, foi se transformando numa cidade com boa qualidade, mas aí, quando você pensa, a tarifa em São Paulo é R$ 4,25, a tarifa que o passageiro paga. Mas o custo para transportar uma pessoa de ônibus em São Paulo é R$ 7,00 e alguma coisa. Então o que acontece é que cada vez que eu, que nem moro em São Paulo, vou a São Paulo e passo na catraca do ônibus e pago R$ 4,25, a Prefeitura de São Paulo paga mais R$ 3,50 para mim. Porque eu deixei de pagar, ela paga para a empresa. Ela diz, olha, é como se eu só pagasse meia tarifa. Então, o que possibilitou uma melhoria de qualidade, muito recurso. Ele já está pago. A qualidade do sistema já era boa. O sistema já não andava com superlotação. Você pegou linhas que rodavam com ônibus comum e colocou primeiro ônibus articulado, onde tinha articulado, colocou ônibus de 25 metros. Você foi aumentando o tamanho do ônibus para poder aumentar o espaço que as pessoas tinham. Né? Isso é possível em qualquer cidade, desde que você defina quem pagará a conta. Em São Paulo, quem pagou a conta foi a prefeitura. Sozinha, mas São Paulo é uma cidade riquíssima. São Paulo consegue pagar a conta. A pergunta é, se você pegar boa taxa de IPTU, que vive de repasse de fundo de participação, consegue fazer o que São Paulo fez? Sozinha? Campina Grande consegue? Buriticupu, no Pará. Buriticupu é bom que dá até rima. Né? E vá pensando. Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Osório. Enfim, quando você sai dessa bolha de riqueza que é São Paulo, ou mesmo Curitiba, que também subsidia o transporte público, Vitória, que está subsidiando, Sorocaba. Quando você sai das cidades que têm condição financeira de ter uma política pública de financiamento social do transporte, o que será feito das outras? E aí volta a hashtag, elas que lutem. Sim. Sim. E aí, Rafão, veja, aí você tem que procurar outras saídas. Por quê? O Não. serviço continua sendo prestado por um setor privado e que... Alto e claro, alto e claro. Esse formato da tarifa hoje, né, ele não remunera. Né? Você está deixando muito bem claro. Eu só queria tirar a dúvida, Rafão. Você está me ouvindo bem? O áudio está bom? Tá. Beleza. Então, assim... Exatamente. Eu acho que é um novo... Exatamente. Na verdade, a gente só paga pelo transporte quem usa. No caso brasileiro, esse é um modelo. Esse modelo não existe em lugar nenhum do mundo.
Perfeito. Se você for aos Estados Unidos, a lógica não é essa. Nos Estados Unidos, o transporte coletivo é subsidiado. Em todos os países do mundo ele é. Olha, na África, os sistemas de transporte coletivo são subsidiados. Né? Em quase todos os países que têm um sistema organizado. Eu tive a oportunidade de conhecer Angola no ano passado, passei 20 dias em Angola, e era impressionante a seriedade do governo, que tem uma política nacional. O governo federal criou uma política para subsidiar o transporte coletivo, para garantir que as pessoas possam usar o transporte. É o SUS do transporte, vamos dizer assim. E olha, com muita dificuldade, veja, eu estou falando de a capital do país tem 500 ônibus e 8 mil vans. Então, por que só tem 500 ônibus? Porque o governo só consegue subsidiar 500 ônibus. O governo não tem dinheiro para subsidiar 3 mil, 4 mil ônibus. Percebe? Mas ele entende que ele precisa financiar socialmente aquele serviço. E no Brasil, não. No Brasil, a gente entende o seguinte, novamente, a hashtag é ótima, eles que lutem, quem anda de ônibus que lute. Porque as outras pessoas não vão pagar. Veja, eu preciso que o transporte público coletivo funcione para eu poder ir no supermercado e comprar comida, para eu ir na farmácia e comprar remédio, para eu ir na padaria e comprar pão, mas eu, se não fosse pelo fato de eu usar transporte coletivo, não estaria contribuindo com nenhum real para esse serviço existir. Olha o absurdo da situação. Verdade. E isso é uma coisa que a gente tem que romper, essa lógica tem que ser rompida, né? É esse pacto social que eu me refiro. Realmente, a sociedade toda, ela pensa Sim. em relação à questão de subsidiar esse transporte. Né? Ao financiamento, né? Ao financiamento. Eu inclusive, Ricardo... Rafão? É meu carregador que está dando... conflito aqui, tá? Essa live vai ficar... É contenção, é contenção, não dá para fazer sem tensão. Sem tensão a corda do violino não soa. Só falar uma coisinha. Eu quero dar um abraço para você. Bruno Busólogo, conheci aqui na Norte Sul. Carla Vieira está aí também, viu? Sim. Olha, Carla é a nossa diretora. Agora cortou. Eu não consegui ouvir quando você começou a falar de Carla. Eu não consegui ouvir, cortou a sua voz. Carla é a diretora da Destra, é que está hoje cuidando, né, pensando no sistema de transporte justamente com seus técnicos. Eu quero dar um oi, está acompanhando aí a live, viu? Bem-vinda. Queria mandar um abraço para Bruno, me lembro dele, sim, ele me deu uma miniatura de um ônibus de presente. Lembro bem, me lembro bem dele. Disse que isolamento social engordou 4 quilos, mas é mentira, viu? Que não engordou mais. Bom, uma coisa que a gente precisa cuidar é assim, a gente tem o costume de falar que tem que subsidiar o transporte público. Não. A gente precisa colocar as coisas no lugar certo. A gente tem que financiar socialmente o serviço. Se o serviço é de interesse da sociedade, a sociedade inteira precisa pagar por ele. E aí, como vamos fazer esse pagamento? Vamos discutir modelos. A primeira coisa, e eu aponto isso no artigo, o Vale Transporte, hoje é uma coisa ultrapassada da forma como ele está. Por que você está dizendo que o Vale Transporte é ultrapassado? Primeiro, porque é isso. Se você ganha mais do que 3 mil reais, mais que 3 salários mínimos, o Vale Transporte não lhe ajuda em nada. É você que está pagando a sua passagem. Porque você desconta do salário do empregado e praticamente é o empregado que está pagando tudo. Segundo, porque o Vale Transporte ele não reflete a realidade econômica das empresas. Empresas que têm muitos empregados e que não são altamente lucrativas gastam mais com transporte do que, por exemplo, o Banco Bradesco. Esse que manda a gente aguentar firme, né? Ou o Banco Itaú. O banco, eu gosto, agora na pandemia, eu me divirto vendo propaganda de banco, porque um banco foi feito para mim. O outro me entende e manda eu aguentar firme. Mas se eu ligar para o gerente e disser eu preciso de um empréstimo, ele manda uma taxa de juros de 370%, ou então ele me diz que não. E o bom dessas empresas maravilhosas que contribuem doando R$1 bilhão para a pesquisa em relação à Covid, embora elas devam
muito mais do que isso a Receita Federal, é que essas empresas não pagam nada para o transporte público funcionar. Muito Porque bem. os funcionários delas não usam transporte público, normalmente trabalham de carro. Elas têm a maior lucratividade de toda a economia brasileira e elas contribuem com R$0 para financiar o serviço que é de utilidade pública. Sem o qual ninguém pode ir na agência, sem o qual a economia não anda. Olha que engraçado. As montadoras de carro, né, contratando robô, com isenção fiscal, também não contribuem com nada. A Embraer, lá em São José dos Campos, não contribui com nenhum centavo. A Volvo, olha que escândalo. A Volvo em Curitiba, eu adoro Curitiba, eu não conheço o pessoal da Bus Station, mas sigo eles aqui no Instagram. E eu vou sempre, curiosidade, eu vou a Curitiba pelo menos uma vez por mês andar de ônibus. Passo fim de semana lá andando de ônibus. De tanto que eu gosto de Curitiba. E eu fico muito revoltado porque a Volvo, apesar dela defender muito o transporte coletivo, acredite, os funcionários da Volvo, eles vão trabalhar de carro e de transporte fretado em Curitiba. Eles não usam o maravilhoso sistema de transporte de Curitiba. Não é engraçado? Demais, demais, demais. Entre teoria e prática tem uma distância às vezes, né? Então, assim, onde está a contribuição dessas grandes empresas? Quanto que XP Investimentos e Companhia Limitada contribuem para o financiamento do serviço público? Nada. E isso acontece porque a nossa lei do Vale Transporte ela foi feita em cima do empregado. E não em cima do empregador. 1985, né? 85. É uma lei antiga. Aí você me pergunta, mas como é que funciona em outros lugares? Olha, o Vale Transporte ele foi uma adaptação de uma lei da França. Os franceses eles têm uma lei que chama Versement Transport, e eu não vou falar com biquinho, mas todo mundo entendeu o nome. O Versement, ele é um instrumento onde, o que eles fazem? Toda cidade que tem um sistema de transporte público organizado, ela tem o direito de cobrar 0,25% do faturamento das empresas daquela cidade, desde que a empresa tenha mais de 10 empregados, a empresa com menos de 10 empregados não paga, a título de contribuição para financiar o transporte. Essa taxa vai aumentando, conforme o tamanho da cidade, ela pode chegar até a quase 0,75%. Então, por exemplo, Toulouse, onde está a Airbus, né, a fábrica da Airbus, imagina o faturamento da Airbus, você cobrar 0,75%. Praticamente paga todo o sistema de transporte da cidade só com esse impostinho. Né? E o transporte é excelente. Você chega em Paris, a L'Oréal está pagando, a Garnier está pagando, né? E várias outras empresas estão ali contribuindo. Mas a cidade só pode cobrar esse imposto se ela tiver um sistema de transporte público. E aí vai aumentando o imposto assim. Tem transporte coletivo? Tem. Cobra o menor valor. Tem metrô? Aí pode dobrar o valor do imposto. E é uma regra, em pequenas empresas não pagam, até 9 empregados as empresas não pagam. Passou de 9 empregados, esse imposto também progride. Então, e aí o que acontece? Se você trabalha numa empresa que paga esse imposto, você, funcionário, você não recebe o Vale Transporte, mas quando você vai comprar a sua passagem de transporte, você tem direito a um desconto. Por quê? Porque a sua empresa é um dos financiadores. Hoje eles transformaram isso num desconto geral. Hã? É o pacto social. De fato, é um pacto social. Então, funciona há muitos anos assim, e é um modelo que deu certo. Aí você pergunta, só tem essa forma? Não. Olha, Londres cobra uma tarifa para todos os carros que entram no centro da cidade, né? Se você quer entrar, quer ir para o centro da cidade de carro, você paga para usar, para ocupar o espaço das avenidas e para poluir. E aí esse dinheiro é o transporte público. Todo mundo fala aqui no Brasil muito do BRT de Bogotá, o Transmilênio. Você congelou para mim, Ricardo. Eu congelei para você? Você me ouve? Tá. As pessoas aqui falam muito do Transmilênio e tem que lembrar que o Transmilênio ele é financiado com a tarifa cobrada da gasolina. Então, quando você abastece um carro em Bogotá, e aí olha como cada cidade se ajusta à sua... Rapaz, a gente está tendo uma aula de história, uma aula de
de sistema, uma aula de tudo que é possível com o Rafão. A gente vai voltar, a gente concluir aí esse bate-papo, né? Deixa só ele aparecer aí. Rafão aparece para a gente concluir. Realmente muito boa. A gente precisa realmente fazer esse fechamento. Muito, muito interessante. Eu sabia que ia ser uma live para cima mesmo. Só para a gente fazer o fechamento aqui. Conteúdo muito rico mesmo, viu? Aguardando só ele entrar aqui para a gente fazer. Eu acho que ele não. Rafão. Peço para vocês só aguardar um pouquinho para ele aparecer. Paz. Chegou. Voltou. E eu, engraçado, eu não sabia se você tinha caído, se eu tinha caído. Caímos Sabe o que foi isso? os dois, né? Caiu os dois. Simplesmente o que é? 1 hora de live, cara. 1 hora de live. 1 hora de beber na fonte do mestre do transporte, do mestre busólogo. Não, que é isso. Somos todos aprendizes. Espera aí que eu preciso remover aqui a assistente, que ela também está querendo participar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um fechamento para também... Eu gosto da gente deixar com gostinho de quero mais, certo? Eu acho que é isso. Certo. Aí. O pessoal já está pedindo bis, nessa live. Está pedindo bis. E realmente, Rafão, olha, obrigado mesmo, cara. Obrigado mesmo, porque foi muito... Não, prazer, um bate-papo. Olha, se tudo fosse assim, era muito bom. Se você deixar, eu falo até amanhã. A gente já pega a cerveja aqui, já faz uma mesa de bar. Olha, a proposta do Mobilicei é essa, é bate-papo, cara. E as pessoas que forem e depois vão assistir esse vídeo, né, entenderem que é isso aí. A gente tem que construir ideias a partir disso aí, para ter um resultado aí no futuro positivo. Né? Um abraço para Eduardo, tá entrando. Olha, Passarinha, tá mandando um abraço. É uma amiga de São Paulo. Muito bem. Um beijo, Cessi. Luiz de Biase mandando um abraço aí. Mas, olha, vamos fazer o fechamento com as perguntas. Eu não vou deixar você sem responder, não. Tá? Misericórdia. Vamos lá. Que era 20 e poucas. Eu vou cobrar R$1 para cada pergunta e vou criar um fundo para ajudar o transporte público brasileiro. Meu filho, você está pensando que é o quê? É por decreto, não, meu filho. Aqui não funciona assim, não. Volta à normalidade. Certo? Certo. É o seguinte. Para não voltar a essa normalidade, o que é que tem que ser feito? Diz aí. Bate e pronto. Para não voltar? Para não voltar a essa normalidade que a gente vivia. Veja, Ricardo, eu entendo que a gente está num momento, e eu acho que essa discussão é muito ampla mesmo. Porque a gente está discutindo que a gente não pode voltar para nenhum normal. Não é só o normal do transporte coletivo que não pode voltar. O que está acontecendo no mundo nesse momento é um convite para a gente repensar a vida, né? A vida em sociedade. A gente está vendo, é muito maior. A gente está falando de transporte coletivo porque não dá para falar do mundo todo nessa conversa. A gente escolheu um tema e delimitou. Né? Mas as coisas não podem continuar como elas eram, em nenhum sentido. A gente precisa repensar as nossas relações entre nós, com o planeta, e o transporte coletivo faz parte disso. Se a gente começar a se entender e pensar o nosso papel na sociedade como agente de transformação, e sentar para discutir a sério o que nós vamos fazer com o transporte coletivo, não dá, amigo. Nenhuma cidade foi feita para todo mundo andar de carro. Nem para todo mundo andar de bicicleta, por sinal. Né? Nem na China você tem. Todas as cidades da China tem metrô, tem ônibus. As pessoas não vivem só de andar de bicicleta, apesar de ser muito bom. Né? Não é possível. Não é um meio de transporte de massa. Outro dia eu li um texto, um urbanista dizia, olha, a gente tem que fazer cidades compactas, as pessoas morando perto do trabalho, cidades pequenas.
E eu perguntei, qual é a sua proposta para São Paulo? Uma bomba? Porque a cidade existe, ela está lá. Não, assim, eu tenho um jogo de computador que eu jogo, um jogo que eu jogo é péssimo, né? Mas eu tenho um jogo de computador que você constrói uma cidade. E aí quando a minha cidade começa a dar muito problema, eu começo a ficar aborrecido, eu destruo ela e faço ela de novo. Mas, rapaz... E eu acho que às vezes as pessoas estão achando que isso é uma solução. Não é, não dá para destruir e começar. Não dá, né? A gente não pode mudar o que a gente começou, a gente pode mudar o que a gente vai fazer de hoje em diante. Então, perfeito. Esse retorno à normalidade do transporte coletivo passa por uma mudança de postura, inclusive da classe empresarial, passa por uma mudança de postura do ente público e passa por uma mudança de postura da população, que tem que se conscientizar, né, para não embarcar em projeto heróico e fantasioso. Infelizmente, fruto da nossa cultura, história, educação, o brasileiro gosta de um herói. E ele está sempre se iludindo. Sabe, eu brinco que a música que define o brasileiro é aquela música de Chico Buarque. O primeiro me chegou, como quem vem do florista. Que a pessoa só vai criando expectativa e quebrando a cara o tempo inteiro, né? Até que chega uma pessoa que não promete nada e é a única que é decente, é a única que dá certo, é a única que tem respeito. Porque todo mundo que chegou prometendo era uma bomba. Então, a gente tem esse problema. Para mim, naquela música, ele resume o histórico político da nossa sociedade brasileira. E isso tem que acabar. Enquanto a gente acreditar no candidato que bate a mão na mesa e diz: eu vou abrir a caixa preta do transporte. Abra, cidadão, abra a bênção. Né? O prefeito de Belo Horizonte, que assim, eu quero até fazer, não o conheço, mas quero fazer um elogio, li uma entrevista dele, achei sensacional, outro dia desse. Quando ele assumiu a prefeitura, ele disse: eu vou abrir a caixa preta das empresas de ônibus. Empresário não vai ficar mais explorando a população e tarará. E aí, rapaz, não é que ele abriu a caixa preta. E ele descobriu, quando ele abriu a caixa preta, que a tarifa de Belo Horizonte tinha que custar... Não, ele descobriu que a tarifa, exato, que era uma caixa de Pandora, que a tarifa tinha que custar R$6,50. Ele fechou a caixa preta depressa, sabe? Disse: olha, pessoal, deixa pra lá, vamos ver um outro jeito de resolver isso, vamos conversar feito gente... Então, assim, a gente tem que parar de acreditar nesse tipo de promessa, de que vai vir alguém, vai resolver tudo, tarifa zero, tapa na mesa, brigatizar o negócio. A gente tem que parar de acreditar em solução mágica e tem que começar a se debruçar, entender o problema para poder discutir a solução, né? Se a gente não entender o problema, não tem nenhuma solução é possível. Tudo que... Para quem não sabe onde quer chegar, meu amigo, qualquer direção serve... Ou então direção nenhuma tá boa. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é onde a gente quer chegar como sociedade. Perfeito, perfeito. E para fechar, o pessoal tá dizendo, dê aí uma sugestão para o eleitor pensar, certo? Eu sei que você gosta de... Escute. Mas eu sempre tenho feito isso nos convidados da nossa live, desse projeto, certo? Dá uma sugestão aí. Você já pincelou algumas coisas. Dá uma sugestão aí. Ano eleitoral, municipal, né? Prefeito e vereadores. Dá uma sugestão aí para o pessoal pensar um pouco sobre uma visão sistêmica da cidade, né? O que é importante de se fazer, do que é urgente de se fazer, e entre o ideal e o que pode ser feito, né? Vamos nessa linha aí. Olha, eu penso, Ricardo, que a primeira coisa que a gente devia fazer para escolher um político era primeiro escolher um político que nos ouve, que ouve mais e fala menos. Porque eu acho que a gente acaba votando muito mal, porque a gente pega candidatos que eles vêm com o discurso pronto, naturalmente pronto para agradar, porque agora você tem isso, você pasteuriza o candidato, né? Todos são mais ou menos iguais. Aí você assiste um debate, e o debate é assim: olha, o bem deve ser feito, o mal deve ser evitado, ninguém se compromete, ninguém tem uma posição. Aí quando um candidato resolve ter uma posição sincera, aí as pessoas dizem: ah, tá vendo, é destemperado, não dá, esse candidato muito difícil, como é que vamos votar numa pessoa assim? Veja, não vota numa pessoa assim, vota numa pessoa pior depois. Então, o que eu penso é que a gente precisa
prestar muita atenção. O candidato, quando ele se dirige ao eleitor, a primeira coisa que ele devia fazer não é perguntar com uma pergunta, é sente e converse. Quantos candidatos realmente vão no bairro e sentam para ouvir a população e responder? Porque se o candidato ouvir todos os problemas e ele disser que, uma vez eleito, ele vai resolver os problemas, ou ele vai trabalhar para resolver os problemas, olha, ele não disse nada. Eu acredito muito na pessoa que olha para você e diz: esse problema não vai ter solução, pelo menos não no meu mandato. Se um político não consegue olhar na cara do eleitor e dizer isso, se ele não consegue ter esse nível de integridade, de dizer: olha, não vou te prometer. Engraçado, hoje o meu trabalho, às vezes eu tenho que atender clientes que eles pedem coisas, né? Pedem soluções, mudanças num produto e tal. E aí, para não perder o cliente, era muito comum que as empresas dissessem: não, claro, vamos fazer sim. Daqui a 6 meses eu entrego isso. E aí daqui a 6 meses a empresa não entregava, e aí ensaboava aquele cliente, dizia: não, mas estou fazendo e tal. E quando eu comecei a trabalhar na Transdata, uma coisa que a gente combinou no começo desse trabalho era que a gente não ia enrolar. Então, quando um cliente tivesse um problema que a gente não pudesse resolver, era fundamental dizer para o cliente: olha, eu não tenho como resolver esse problema. É melhor falar a verdade. É melhor falar. E engraçado, porque assim, do ponto de vista do marketing, você escuta os manuais de call center dizendo: nunca diga não ao cliente. Você não pode dizer não. Uma vez eu fui fazer uma reunião com o empresário, e antes eu tive que fazer uma reunião com o técnico, né? Uhum. E aí o técnico disse: olha, você não pode dizer não para doutor fulano de tal. É nada. Eu digo: por quê? Se eu disser não, o que acontece? Ele convulsiona, ele infarta, o que é? Não, ele não está acostumado a ouvir não. Eu digo: uma ótima oportunidade para ele começar a se acostumar. Bora aprender. Bora aprender, porque isso faz parte da vida. Aí o cara me diz: se você disser não, ele vai rescindir o seu contrato. Eu digo: ótimo, melhor que ele rescinda e todo mundo fale a verdade na mesa, do que ele ficar sendo enganado. Eu não estou aqui para continuar enganando. E aí, de fato, o cliente pediu uma coisa, eu disse: olha, querido, esse problema aí não é a tecnologia que vai resolver. Né? E aí disse uma coisa que ele realmente não gostou, mas isso foi há 3 anos atrás. Ele continua sendo cliente, eu continuo atendendo ele, continuo conversando com ele, e eu realmente acredito que isso que a gente faz na vida da gente é o que o político devia fazer. Se a gente tem decência para olhar para uma pessoa. Outro dia eu falava, uma pessoa estava me devendo, né? E aí ficou morta de vergonha porque me encontrou e disse: eu estou te devendo. Eu digo: então, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não sei se o Eduardo está na live, mas eu convivi muitos anos com o Eduardo, e Eduardo me ensinou, eu não ouvi isso na minha casa, mas eu ouvi isso dele. Eduardo, se ele estiver aí, Eduardo Urzedo, ele dizia assim: Rafael, dívida você paga, não é só com dinheiro, você paga com presença e satisfação. Se você não conseguiu honrar um compromisso que você assumiu com alguém, procure a pessoa e diga: olha, não estou conseguindo honrar o meu compromisso, vamos renegociar o compromisso. Mas não dê uma de doido, não suma, não faça de conta que não prometeu, né? Assuma, porque ninguém é obrigado a combinar nada, mas todo mundo é obrigado a cumprir o que combinou. Então assuma o que você combina. E eu conheci ele, eu tinha 12 anos, então eu ouvi isso quando eu tinha 12 ou 13 anos e nunca esqueci. Por isso, inclusive, estou fazendo a referência, dando nome, né, de quem me deu esse ensinamento. E acho que é isso que a gente devia cobrar do político, que ele tivesse a decência de olhar no olho e dizer, por exemplo, num momento como esse de pandemia, eu acho cretinice um político falar como se fosse possível não morrer ninguém. É claro que era possível morrer menos gente. É claro que as pessoas, eles deviam estar trabalhando para salvar as vidas. Mas a gente também não pode ser hipócrita nesse discurso e dizer: olha, tem uma solução aqui. Não tem a solução. Como você não pode dizer para a população: toma um remedinho tal aqui que vai resolver. Né? Então, o que eu acho que a gente tem que cobrar de político, seja vereador, prefeito, governador, o que for, é que ele tenha a decência que a gente tem. Se a gente é decente, se a gente trata na vida com decência, a gente sabe reconhecer quem é decente e quem não é decente. Então a gente tem que começar a procurar no político essa decência que a gente tem.
Porque se a gente não tem também, não adianta procurar. Né? O político, ele é reflexo, veja, outro dia eu estava numa discussão e alguém dizia assim, olha, tem que ter um impeachment do presidente. Eu digo, eu não sei se eu acho que tem que ter um impeachment do presidente, porque ele foi eleito. Votaram nele, ele representa alguém, ele não me representa. Nem por um minuto ele me representa. Mas eu respeito, até o último minuto da minha vida, o fato dele ser o presidente, porque alguém votou nele, ele representa alguém. Ele representa mais gente do que eu. Porque você é eleito por uma maioria. Então é isso que a gente tem que aprender. Ao invés de achar que tudo é oba-oba, que tudo é fazer confusão e lacrar em rede social, vamos exigir resposta sincera, sabe? Olhar na cara de quem nos governa e dizer, eu lhe pago. Eu lhe pago. Então, sumiu agora a sua voz, Ricardo, para mim. Tá, ainda tem essa emoção que a voz some. Eu não sei até onde você ouviu, até onde você me ouve. Essa live, eu vou salvar ela, sabe? E vou salvar ela com tanto cuidado, porque de tudo teve. Até gato se atravessou na frente da live. Olha, não é qualquer gato. Eu queria registrar. A minha gata, ela se chama Dilma Vana Rousseff. Ela é uma gata que foi legitimamente eleita, 54 milhões de votos. E apesar dela não ter sido impeachmentada, aqui em casa ela é quem manda. Né? Então não é qualquer participação. Realmente é uma participação de alto nível. Eita, Rafão, vamos fazer os conselhos, tá certo? Vou deixar vamos lá. Aí, certo? Você, todo mundo tá rindo aí, Gilmar Pimenta, Eduardo, todo mundo aí, top. Mas você sabe que esse negócio do nome da minha gata, Ricardo, é um problema, porque quando essa gata eu adotei, era uma gatinha de rua, de quando eu morava em Petrolina. Quando eu mudei para Campinas, obviamente que Campinas é uma cidade antipetista, o eleitorado é antipetista. E aí as pessoas diziam, como é que é o nome dela? E eu dizia, Dilma. Aí a pessoa, quando olhava feio pra minha cara, eu dizia, é porque ela destrói minha casa, sabe? Eu não consigo entender o que ela fala, eu dou uma ordem, ela não cumpre. Batizei de Dilma. Aí a pessoa sorria, eu dizia, bolsonarista, já entendi. Quando a pessoa, eu dizia Dilma, e a pessoa sorria, eu dizia, tá vendo? Eleita, 54 milhões de votos. Eu descobri que é possível, né, se dar bem com todo mundo. Mesmo tendo uma gata chamada Dilma. Inclusive, coloquei o nome do meu Wi-Fi, Dilma. Né? Teve vizinho que respondeu, fora Dilma. Foi uma guerra de Wi-Fi quando eu me mudei, mas agora já se estabilizou isso. Já está resolvido esse problema. Já sim. Rafão, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Olha, uma noite muito agradável conversar com você. Eu que agradeço, foi um prazer. Alto astral. Obrigado por participar desse projeto, cara. Você já está seguindo lá. Eu vou convidar todas essas pessoas que participaram. Segue lá o projeto. O projeto é nosso. Maravilha. Para isso aí, para esse bate-papo, para trazer ideias de diferentes modos, né, de diferentes jeitos de dizer. Né? Vanessa está batendo palma aí para você, Fábio está dando show de bola. Enfim, agradeço a todos. Muito obrigado. Eu quero até deixar claro que essa live ela fica salva lá no perfil do Instagram, mas a gente também salva lá no nosso canal do YouTube. Rapaz, de tudo eu estou mexendo, tá? Tô virando tô virando especialista. Tô vendo. Só... Quase galeguinho das encomendas do transporte público, você. Como é? Quase o galeguinho das encomendas versão transporte público. Boa. Bichão, brigadão mesmo, viu? Obrigado mesmo. Obrigado você pelo convite. Um abraço. Quer mandar um vou mandar um abraço geral, porque eu não vi todo mundo que está aí. E aí pode ser que se eu ficar dedicando, alguém vai ficar naturalmente desconsiderado. Então, um abraço a todos. Foi um prazer. Espero não ter tomado e aborrecido vocês falando demais. Eu falo muito. Então, desculpem se eu falei demais. Qualquer coisa, estamos aqui às ordens. Já estão pedindo outra. A gente vai marcar, viu? A gente vai marcar. Tá bom. No próximo, eu já vou, inclusive, colocar a cerveja do lado aqui. A gente vai fazer uma coisa meio Tereza Cristina. Tereza Cristina não é da novela, a cantora que digo. Estão pedindo teu Instagram. Estão pedindo teu Instagram. Pode botar ele aí. Verificar aí Pronto. Eu vou disponibilizar aí. Quem quiser, tá lá marcado na postagem.
e vamos seguir Rafão. Rafão tem muita coisa para dizer. Eu sou tímido, eu preciso explicar isso, porque senão ninguém acredita. Eu faço a live, é engraçado, eu sou tímido mesmo, eu faço a live, mas eu não olho para a câmera, eu não olho para você, meu olho fica olhando para todos os lugares. Meu olho é pequeno, você não consegue perceber esse detalhe, mas eu morro de vergonha desse negócio de live. Acho isso muito estranho. Meu Instagram, se alguém estiver achando que ele é um Instagram sério, onde eu discuto algum assunto de conteúdo, no meu Instagram, basicamente tem foto de comida, foto de lugares que eu acho bonitos, muita foto de ônibus, foto de Dilma Havana Rousseff e de alguns outros bichos que eu vou encontrando por aí. Então, ele não é... Se alguém quiser seguir profissionalmente, no meu LinkedIn, Rafael Teles. Aí no LinkedIn eu posto coisas realmente sobre transporte público. Lá eu sou uma pessoa séria, né? Lá não tem participação de Dilma, por exemplo. Abração, Ricardo. Abração, meu irmão. Abraço a todo mundo que estava aí. Deus abençoe. E vamos em frente nos projetos. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.